Boa noite a todos. É uma satisfação estarmos aqui novamente para fazer a explanação do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de iniciar, eu vou fazer a leitura de uma mensagem que tem como título 3 conclusões, que está diretamente ligado ao tema que eu vou falar hoje do Evangelho. 3 conclusões. O tempo concedido ao espírito para uma reencarnação, por mais longo, é sempre curto, comparado com o serviço que somos chamados a realizar. Importante, assim, o aproveitamento das horas. Meditemos no gasto excessivo de forças que nos empenhamos levianamente no trato com assuntos da repartição de outrem. Quantos milhares de minutos e de frases esbanjamos por décadas, sem a mínima utilidade, ventilando temas e questões que não nos dizem respeito? Para conjurar essa perda inútil, reflitamos em 3 conclusões de interesse fundamental. O que os outros pensam? Aquilo que os outros pensam é ideia deles. Não podemos usufruir-lhes a cabeça para imprimir-lhes as interpretações que são capazes diante da vida. Um indígena e um físico contemplam a luz, mantendo conceitos absolutamente antagônicos entre si. Acontece o mesmo na vida moral. Precisamos nutrir o cérebro de pensamentos limpos, mas não está em nosso poder exigir que os semelhantes pensem como nós. O que os outros falam? A palavra dos amigos e adversários, dos conhecidos e dos desconhecidos, é criação verbal que lhes pertence. Expressam-se como podem e cometem as ocorrências do dia a dia com sentimentos dignos ou menos dignos de que são portadores. Efetivamente, é dever nosso cultivar a conversação criteriosa. Contudo, não dispomos de meios para interferir na manifestação pessoal dos entes que nos cercam, por mais caros nos sejam. E o que os outros fazem? A atividade de nossos irmãos é fruto de escolha e resoluções que lhes cabe. Sabemos que a sabedoria divina não nos criou para cópias uns dos outros. Cada consciência é domínio à parte. As criaturas que nos rodeiam, de certo que agem com excelentes intenções nessa ou naquela esfera de trabalho. E se ainda não conseguem compreender o mérito da sinceridade e do serviço ao próximo, isso é problema que lhes pertence e não a nós. Fácil deduzir que não podemos fugir da ação nobilitante a benefício de nós mesmos, mas não nos compete impor nas decisões alheias o que o próprio Criador os deixa livres. À vista disso, cooperemos com os outros e recebamos dos outros o auxílio do que carecemos, acatando a todos, mas sem perder tempo com o que possam pensar, falar e fazer. Em suma, respeito para os outros e obrigação para nós. Essa mensagem foi extraída do livro Estude Viva, de Emmanuel e André Luiz, sob a psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E nesse momento vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, a Deus nosso Pai e ao nosso Mestre Jesus para a nossa oração inicial. Querido Deus, de infinita bondade, misericórdia e amor,
Te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de aqui estar e relembrar dos ensinos de Jesus deixados através do seu Evangelho. Que a sua luz se faça presente nos nossos lares, nos iluminando, nos alertando e nos guiando sempre. Que assim seja. E o tema que eu vou falar hoje, nessa explanação do Evangelho segundo o Espiritismo, ainda é a continuação do capítulo 10. E o título dessa explanação é um questionamento. E é um questionamento em que eu vou fazer uma leitura do que está escrito no Evangelho, segundo o Espiritismo, esse capítulo 10, itens 19, 20 e 21. Eu vou fazer a leitura e após a leitura eu vou fazer os comentários do que está nos mostrando esse Evangelho. E o questionamento é o seguinte: é permitido repreender os outros, observar as suas imperfeições e divulgar o mal alheio? Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo. Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela nos foi confiada. Por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação para um fim útil, e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido com o cuidado possível. Ademais, a censura que alguém faça a outrem deve ao mesmo tempo dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. São Luís, Paris, 1860. Outro questionamento: será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, e mesmo que não a divulguemos? Tudo depende da intenção. Certamente que não é proibido ver o mal quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer essa observação em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade diante da opinião pública. Igualmente repreensível seria fazê-lo a alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente o contrário, quando, estendendo sobre o mal um véu para ver o público, para que o público não o veja, e aquele que note os defeitos do próximo o faça em seu proveito pessoal. Isto é para se exercitar em evitar o que reprova nos outros, seja visto em si. Isso não é proveitoso ao moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? São Luís, Paris, 1860. Haverá casos em que seja útil mostrar o mal alheio? É muito delicada essa questão, e para resolvê-la é necessário se torne apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender a preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever,
pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. São Luís, Paris, 1860. E essas perguntas, esses questionamentos nos dão o que pensar. Ora, nós sempre ouvimos falar que não devemos prestar atenção no argueiro que está na vista do outro, porque temos uma trave no nosso e não costumamos atentar para essa trave que está em nós. Nós também temos sido aconselhados a não julgar para não sermos julgados, porque seremos julgados da mesma maneira que julgamos, a medida será a mesma. E essas lições desse evangelho, se elas forem mal compreendidas, nós vamos ver que nós temos que ter uma visão do mundo, onde não podemos reparar a presença do mal. Ora, a doutrina espírita, ela sempre prima pelo bom senso. Primeiro, o bom senso. E segundo, o bom senso, é permitido repreender os outros? Se eu não sou perfeita, será que eu tenho o direito de repreender o meu próximo? Perfeito mesmo foi Jesus. Cada um de nós deve trabalhar pelo progresso de todos. Nós temos que trabalhar pelo progresso dos nossos filhos, temos que trabalhar pelo progresso dos nossos pais, pelo progresso dos nossos amigos, temos que trabalhar pelo progresso dos nossos afetos e dos nossos desafetos. Temos que trabalhar pelo progresso dos nossos irmãos de sangue, como também pelo progresso dos nossos irmãos de ideal. Temos que fazer tudo, como nos disse Jesus. Fazei tudo como se fosse para o Senhor. Tudo para o Altíssimo. Agir para que o Altíssimo veja o nosso agir. Então, nós devemos de fazer tudo com moderação, fazer tudo para um fim útil e não pelo prazer de denegrir a imagem de ninguém. Então, antes de repreender alguém, nós devemos verificar se não praticamos o mesmo ato que censuramos no outro. A autoridade da censura está no exemplo do bem que dá aquele que censura. Enquanto que a censura bem intencionada, ela esclarece e orienta, o bom exemplo convence. Há várias maneiras de se denotar o erro do nosso próximo. Se nós denotamos o erro do nosso próximo com um propósito sincero de contribuir para o progresso deles, se agimos com moderação e perfeitamente correta a nossa atitude, esse é um dever que nos compete cumprir. Os nossos atos, eles serão julgados levando-se em conta a nossa intenção. Se quando repreendemos o próximo, guardamos o propósito de denegrir a sua imagem, é claro que a nossa atitude é censurável. O espírita ou nós, espíritas, estamos sempre sendo solicitados para o cumprimento do nosso papel normal como ser humano. Nós devemos viver a realidade do mundo em que estamos.
aprendendo apenas a ter a ótica do mais alto, com a visão do Altíssimo, a ótica de quem vislumbra que a nossa vida não é só essa aqui, vida material, temos uma vida espiritual. E lemos a pergunta se é permitido repreender os outros, notar as imperfeições dos outros, divulgar o mal dos outros. E vamos ver que repreender o semelhante pode ser um mal, ou pode ser um bem. Deixar de repreender também. Nós temos que levar em conta as circunstâncias que envolvem o fato e principalmente o modo como se pretende fazer essa reprimenda, repreender, com que intenção vamos repreender. Vamos considerar que alguém esteja tentando acertar num determinado setor do seu trabalho, no cumprimento de uma determinada tarefa. Se essa pessoa erra uma segunda vez, uma terceira vez consecutiva, a nossa reprimenda ela pode ter o cunho de desestimulá-la. E quem deve desestimular o outro? Então, muitas vezes, precisamos substituir a censura por um incentivo para que ela prossiga nas tentativas, aumentando o seu sucesso. Esse incentivo pode ser muito bom para aquela pessoa. A nossa atitude pode ser boa para aquela pessoa, pode beneficiar-lhe. Então, mesmo imbuídos de boa intenção, de moderação, antes de censurarmos, antes de reprovarmos o comportamento do nosso próximo, nós devemos verificar se nós não adotamos aquele mesmo comportamento. Que nós repreendemos, nós observamos no nosso próximo. E nós vamos ver que é preciso ter força moral para repreender alguém. É preciso você ser muito perfeito para você condenar o outro. Então, nós devemos tomar para nós os conselhos que nós damos aos outros, examinar em nós as nossas atitudes e aproveitar os conselhos que queremos dar no bom proceder. Ninguém pode exigir do outro aquilo que não pratica. E quanto a observar, ao repreender a imperfeição do próximo, é preciso perceber qual é essa intenção. É claro que se a imperfeição existe, nada nos impede de notá-la. E até aí não há mal nenhum da nossa parte. O que é repreensível é o intuito maldoso de divulgar o mal do outro, visando o rebaixamento do outro, do nosso próximo, do nosso irmão. E o Evangelho de Jesus recomenda que as faltas do nosso próximo não devem servir de referência, que as faltas do nosso próximo devem ser para analisar as nossas faltas, a fim de nos corrigir e nunca com a intenção de denegrir o outro. Existem inconvenientes em enxergar somente o bem em tudo também. Não podemos olhar e achar que está tudo bem, que é tudo perfeito, olhar com os olhos do bem, porque isso é uma ilusão que poderia prejudicar o nosso progresso, porque é uma ilusão, porque nós não iríamos aproveitar as lições que o mal do outro nos traz.
Porque o que é errado para o outro é errado para nós. E nós precisamos aproveitar as lições que o mal traz. Deus nos concede o uso da razão, e essa faculdade que Deus nos concede, essa faculdade nos indica o que é certo, o que é errado, o que é o bem, o que é o mal. E a escolha é nossa. Ninguém pode alegar que desconhece o erro. Todos nós, no fundo, conhecemos a verdade. E as imperfeições alheias sempre vão ser o nosso alerta para a nossa autoavaliação, a fim de indicar a nós o que nós temos que corrigir em nós, antes de censurar nos outros. E cada um tem o direito de agir como achar que lhe convém. Se nós detemos um conhecimento e se nós não dividimos, se nós não conversamos, nós estamos nos omitindo. E através dessa divisão desse assunto, quando falamos sobre isso, é que nós vamos estar pensando e raciocinando. Então, é importante que a nossa repreensão tenha o cunho de educação, que ela vise a melhora do outro, não expor aos olhos alheios. Só podemos expor aos olhos alheios a menos que essa atitude do outro esteja representando um perigo para o nosso meio social, onde a atitude do outro esteja prejudicando algum setor da nossa sociedade. Que a ação do outro, que através dessa ação do outro, muitas pessoas poderiam ser prejudicadas. Aí é necessária uma atitude. Mas educar com carinho, mesclando com energia necessária, isso é equilibradamente auxiliar os outros a se reequilibrar também, por sua vez. E quando notamos as imperfeições dos outros, aí está um ponto de reflexão muito precioso. Porque quando nós notamos as imperfeições dos outros, quando nós percebemos as pessoas, quando nós vemos as ações, esse é um ponto reflexivo, porque pode ser para queimarmos etapas das nossas vivências. Quanto mais o espírito evolui, mais depressa se faz a sua evolução. Quanto mais evoluímos, quanto mais aprendemos. E é natural que seja assim. Na medida em que cresce a nossa compreensão da vida, percebe-se que não precisa passar por nós não precisamos passar por todas as experiências que os outros passaram para aprender lições. Nós não precisamos passar. Nós podemos observar, vivenciar, prestar atenção, porque muitas vezes nós tiramos lições através dos outros, do que os outros passaram. Então, valoriza-se o se observar os caminhos que os outros já percorreram. E desses caminhos, dessas observações, desses acontecimentos, tirar o melhor proveito que essa observação nos permitir. Hoje em dia vemos pessoas que se interessam por iniciar um projeto comercial, um projeto social. Vemos pessoas interessadas em iniciar um trabalho voluntário gratuito. Pessoas buscarem conhecer o que vai fazer através das vivências que os outros já experimentaram.
vão tentar alguma coisa com base no que já viram outras pessoas experimentarem. E de que forma isso acontece? Não, essas pessoas vão imprimir um trabalho, então não vão percorrer as mesmas dificuldades que a experiência mostra, que não vai ser positivo. Então, executar passos, agir com a obtenção do sucesso que se deseja mais rapidamente, com base nos passos que os outros já deram. Da mesma forma, nós podemos, em observando tudo o que está à nossa volta, nós podemos nos furtar, nos poupar de muitas dores. Por exemplo, eu vou citar o caso de uma senhora que ela se via às voltas de um filho. Ela tinha um filho que era fascinado pelas facilidades materiais que o mundo das drogas oferecia aos envolvidos. Então, aqueles envolvidos no mundo das drogas apareciam com carrões, com mulheres, com festas, e isso povoava a cabecinha daquele menino. Mas impediam que ele compreendesse a outra parte deste lado que a vida poderia trazer. E apesar de todos os esforços daquela mãe, o menino só via o lado bom. Vida social, carrão, mulheres, festas. O menino só via isso. Ele não via o porquê dos esforços da sua mãe mostrar um caminho diferente. E certa vez essa mãe teve uma crise de muita preocupação e ela decide, num dia bem cedo, sem avisar o menino da intenção que ela tinha, ela o convida para passear. E ele se deixou levar. Ele foi. E essa mãe se dirigiu a um presídio. Levou o filho para ver ao vivo e a cores a realidade dos que estavam presos pelo envolvimento com o que ele estava fascinado. Então, o menino ele era fascinado pelo resultado, pelo lado bom. Só que na cabeça dele nunca tinha passado o lado do prejuízo, do presídio, que o presídio, ao que poderia levá-lo no final de tudo isso. Então, aí, veja, esse menino ele não mais se deixou perder-se em sonhos em torno desse assunto. O menino jamais pensou nisso, ele não tinha imaginado aquele caminho. E o que foi que essa mãe fez? Ela queimou etapas. Ela pulou essa fase e já foi mostrar ao menino ao vivo e a cores ao que poderia levar esse caminho. Então, queimou etapas que foram muito importantes para o aprendizado do menino. Então, notar as imperfeições de outrem é fundamental se o nosso objetivo é a melhora. Notar as imperfeições dos outros, visando falar com eles com carinho, com respeito, sem transformar isso num processo obsessivo. Então, pode ser muito benéfico para quem recebe a orientação. E é preciso observar, é preciso prever. E a respeito de divulgar o mal cometido pelos outros, a divulgação, o falatório, a invenção. Então, nós precisamos ter bom senso para saber discernir o mal que só prejudica o próprio autor do mal
que prejudica, não, prejudica um grupo. É nosso dever proteger a coletividade. Se nós temos notícia, se temos conhecimento de que alguém vai colocar uma bomba num local público, é nosso dever tornar esse fato conhecido o suficiente para que se possa evitar uma tragédia. Tem muitas coisas, tem muitos males que devem ser divulgados. Mas nós temos que ter cuidado com as nossas palavras. Elas podem rebaixar ou elas podem fortalecer. Hilário Silva ou Humberto de Campos, as duas pessoas numa só, nos conta, através de Chico Xavier, através da psicografia, que uma senhora, certa época, estava muito preocupada com a língua da sua filha, sempre ferina. Apesar de todas as orientações da mãe, a filha não modificava o seu jeito de se expressar, sempre encontrando meios, sempre encontrando ocasiões para criticar e condenar. Criticava demais todo mundo, condenava demais todos que conheciam. E um dia a mãe saiu cedo de casa com a filha pela mão e a levou diante de um prédio em construção. A filha, sem perceber o que a mãe intentava, olhava todo curiosa, muita curiosidade. E a sua mãe, em frente àquele prédio em construção, pergunta para a filha o que a filha estava vendo naquela situação. A mãe pergunta e fica atenta à reação da filha, o que ela vai dizer. O que você vê aí, minha filha? E a menina começou a descrever o grande movimento em favor do trabalho. Bom, mãe, aqui uns assentam tijolos, aqui uns fazem a massa, misturam o cimento, areia. Muitos carregam carrinhos de massa. Uns mandam massa por andar de cima com baldes suspensos. Uns tiram medidas. Então, mãe, enfim, uma grande atividade aqui está sendo desenvolvida. A mãe não falou mais nada, tomou a filha pelas mãos e a levou para um bairro distante, onde estava previsto um acontecimento que caía bem para os propósitos do ensino que ela tinha relativo à filha. Ela tinha uma lição para dar. A menina se viu frente a um prédio em processo de demolição. A mãe levou a filha, após haver um edifício em construção, ela levou a filha num prédio que seria demolido. E novamente a mãe perguntou o que a filha via. E ela descreveu que um homem movimentava uma máquina derrubando um prédio, que um homem derrubaria aquele prédio. E então a mãe alinhavou tudo o que havia acontecido naquele momento. Observe, minha filha, que para construir são necessárias muitas pessoas, muito trabalho, muita união. Mas para destruir, basta uma única. Então é assim com relação com a forma que usamos as nossas palavras. A boca, a fala, ela constrói ou ela destrói, dependendo da direção que dermos aos nossos raciocínios, aos nossos sentimentos. Então, precisamos nutrir o nosso cérebro de pensamentos limpos, mas não está em nosso poder exigir que os semelhantes pensem como nós. É preciso compreender e desculpar sempre, porque todos necessitamos de compreensão e desculpas nas horas de desacerto.
mas é preciso observar a coerência e a displicência para não causar desordem. Então, aprendamos a bem direcionar os tesouros do nosso entendimento, de modo a caminharmos com mais segurança, com mais rapidez, na direção de uma vida espiritual melhor. Nós podemos demonstrar a nossa reprovação ante o erro do nosso próximo, alertá-lo através de um bom exemplo, sem alardear. Então, usemos a nossa inteligência para ampararmos o nosso semelhante em sua caminhada e ele nos agradecerá. E era essa mensagem que eu tinha para passar na noite de hoje, em questão relacionado ao nosso próximo, ao repreender, ao acusar. Eu espero ter podido colaborar na transmissão da mensagem de Jesus que está no nosso Evangelho. Espero poder ter contribuído na divulgação dos ensinos de Jesus através da explanação. E agora vamos encerrar com uma oração final. Com toda a paz no nosso coração, dizemos: querido Mestre Jesus, te agradecemos pela oportunidade de conhecermos seu maravilhoso exemplo de trabalho no bem. Nos sentimos felizes por você ter inspirado a tantos a seguir-te. E o caminho, semeando bem para a humanidade, é muito bom seguir-te. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, doutrina espírita, que está aí a nos mostrar que o que nos aguarda é a evolução, caminho para a perfeição. Nos sentimos gratos por tantas oportunidades de consolar quem sofre, de esclarecer quem ignora, de iluminar os caminhos de quem não sabe direito em que direção vai. Dentro deste espírito de gratidão, agradecendo sempre. Que Deus nos abençoe, nos ampare e nos guie. Que assim seja.